Hélio, o mais novo filme da Pixar, chegou aos cinemas cheio de mistério, mas pouca gente sabe tudo o que aconteceu nos bastidores. Mudanças de roteiro, dublagens trocadas, brinquedos lançados antes da hora e até uma possível conexão com o Wall-E. Nesse vídeo, eu vou te contar as curiosidades mais surpreendentes sobre Hélio e como esse filme quase virou algo completamente diferente do que você viu na tela. Hélio foi divulgado para o público na última edição da D23 Expo, um evento dedicado a apresentar as novidades da empresa. Além do anúncio, os fãs puderam ter uma ideia de como seria a estética da produção. O nome Hélio vem do grego Hélios, que significa sol, que também é o nome do deus que guiava o astro-rei pelo céu na mitologia. E isso não é coincidência. A Pixar escolheu esse nome justamente porque Hélio se torna uma espécie de farol para o universo. Um garoto comum que passa a representar toda a humanidade diante de civilizações alienígenas. O filme mergulha de cabeça na ficção, trazendo alienígenas, abduções e universos paralelos, sendo apenas o terceiro filme da Pixar a explorar esse gênero. Antes dele, tivemos apenas o robozinho fofo Wall-E e o lendário astronauta Buzz Lightyear em seu filme de origem. O projeto tinha estreia marcada para 1º de março de 2024. Porém, a greve dos atores chegou e afetou diretamente os trabalhos de dublagem e animação, forçando a Pixar a adiar o lançamento para 13 de junho desse ano. Além disso, eles não contavam com a estreia do live action de Como Treinar o Seu Dragão. Então, para escapar da concorrência, adiaram o filme mais uma vez, agora para 20 de junho. A ironia é que ele acabou estreando no mesmo dia que o blockbuster Extermínio 3. O mais curioso é que o marketing do filme não acompanhou esse calendário bagunçado. A Pixar já tinha fechado uma parceria com o McDonald's na época para lançar brinquedos do Hélio no McLanche Feliz, e os brinquedos saíram mais de um ano antes do filme chegar aos cinemas. Isso mesmo! Em março de 2024, já dava para encontrar miniaturas do Hélio e dos alienígenas nas bandejas do Mac, enquanto ninguém fazia ideia de quem eram esses personagens. Originalmente, o filme seguiria a vibe da Pixar na primeira metade dos anos 2020, de produzir filmes mais autobiográficos. A ideia era mostrar a história do próprio Adrian Molina, co-diretor de Viva, a Vida é uma Festa, que teve uma infância solitária e encontrou seu lugar no mundo ao entrar para a famosa escola de animação CalArts. Essa ideia era tão certa que um trailer foi divulgado em junho de 2023, só que aí veio uma mudança de planos. Pete Docter, chefe criativo da Pixar, optou por trazer menos narrativas pessoais e mais filmes com apelo universal, e o longa foi retrabalhado quase do zero. Com isso, Molina saiu da direção para focar em Viva, a Vida é uma Festa 2, e o projeto foi assumido por Domi Shi, de Red, Crescer é uma Fera, e Madeline Sharafian, diretora do curta Burrow, enquanto a produtora Mary Alice Drum se manteve no projeto. A boa notícia é que Molina manteve seu crédito no filme, já que boa parte de sua contribuição, como o design dos personagens, continuou no corte final. As criadoras de Hélio contaram à Animation Magazine que usaram como referência clássicos do cinema que exploram formas de vida alienígena para compor todo o universo que cerca o personagem, como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg, O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, e Alien, o Oitavo Passageiro, dirigido por Ridley Scott. Mas, além desses filmes, Domi Shi contou que a inspiração veio lá do fundo das próprias memórias de infância da equipe. Segundo ela, a ideia era resgatar aquele sentimento de solidão e o desejo de conexão e pertencimento em algum lugar do universo. Se tem uma coisa que ajuda Hélio a parecer mais sentido do que explicado, é a trilha sonora. E isso não é por acaso, já que quem assina a composição é Daniel Pemberton, o mesmo responsável pelas trilhas de Homem-Aranha no Aranhaverso, Enola Holmes e Steve Jobs. Ou seja, o cara tem experiência em misturar o clássico com o experimental. Outro detalhe interessante é que o tema principal de Hélio tem uma progressão melódica que vai se desenvolvendo ao longo do filme, como se amadurecesse com o personagem. Quem dá voz a Hélio na versão original é o ator Jonas Kibraybe, de apenas 13 anos.
Ele é filho de mãe filipina e pai eritreu, mas nasceu e foi criado nos Estados Unidos, e sua escalação trouxe um toque de diversidade e inclusão ao projeto. O ator já tinha aparecido em produções como Sweet Tooth e Obi-Wan Kenobi, mas Hélio é seu primeiro papel como protagonista em uma animação. Falando em elenco, quando Hélio foi anunciado pela primeira vez em setembro de 2022, o nome de América Ferreira, conhecida por seus papéis em Barbie e Betty, a Feia, estava entre os confirmados para o time de dubladores. Na época, ela estava cotada para dublar Olga Solis, a mãe de Hélio. Mas as coisas mudaram no meio do caminho. Em agosto do ano passado, a Pixar revelou que quem ficaria com o papel seria Zoe Saldanha, famosa por seus personagens em Avatar e Guardiões da Galáxia. Além da troca de atriz, Olga foi reescrita e se tornou a tia de Hélio. Ou seja, reformulação dupla no casting e no roteiro. Hélio marca o retorno dos erros de gravação nos filmes da Pixar, algo que tinha sido visto pela última vez em Monstros S.A., lançado em 2001, e virou um dos momentos mais adorados do público. Afinal, quem não se lembra da desastrosa peça anual da empresa, estrelada, dirigida e produzida por Mike Wazowski? Você também gostava desses erros de gravação? Comenta aqui qual era o seu favorito. Além disso, o longa também traz o retorno do ator Brad Garrett à dublagem em produções do estúdio. Ele dá vida ao vilão Lord Grigon, principal antagonista da história. Seu último trabalho com a Pixar foi em Procurando Dory, de 2016, onde emprestou sua voz ao personagem Bolota. Hélio também traz um avanço significativo na representatividade dentro das animações, já que o protagonista tem origens mexicanas e dominicanas, e essa herança cultural não está ali por acaso. Ela é parte essencial da narrativa. E para garantir mais autenticidade, a produção contou com uma equipe de consultores culturais que colaboraram na representação fiel de costumes, expressões e símbolos familiares. De acordo com Domi Shi, até mesmo o jeito de ser da tia Olga, incluindo seus gestos, sotaque e preferências musicais, foi cuidadosamente pensado. Uma das coisas mais hipnotizantes de Hélio é, sem dúvida, o Communiverse. Mas o que talvez você não saiba é que esse cenário deu um baita trabalho criativo e técnico para Pixar, já que os criadores queriam que ele fosse algo totalmente inesperado. A ideia era parecer um espaço vivo e quase orgânico, e para conseguir isso, os artistas da Pixar usaram uma técnica cada vez mais familiar: a realidade virtual. Isso mesmo! Eles literalmente entraram no ambiente e testaram como seria caminhar, voar ou flutuar dentro daquele universo. O resultado disso é que o Communiverse é um dos cenários mais originais e ambiciosos que a Pixar já criou. Após sua estreia, Hélio acabou registrando um feito que nenhum estúdio quer comemorar: a pior bilheteria de abertura da história da Pixar. Embora o filme tenha sido bem recebido pela crítica e por parte do público, com avaliações positivas no Rotten Tomatoes e no CinemaScore, ele arrecadou apenas 21 milhões de dólares, um número bem abaixo da média de lançamentos anteriores do estúdio. Para se ter uma ideia, o longa superou o feito de Elementos, que até então tinha o título de pior estreia, com 29,6 milhões de dólares. Mas o motivo pode não estar só no conteúdo do filme. Segundo críticos e analistas de mercado, a campanha de marketing foi tímida demais para os padrões da Disney Pixar, com poucos trailers, materiais promocionais limitados e baixa presença nas redes sociais, o que fez com que muitos nem soubessem que o filme estava em cartaz. O Hélio que vimos nos cinemas não é exatamente o Hélio que começou a ser desenvolvido lá atrás. Segundo o The Hollywood Reporter, o roteiro original tinha elementos mais pessoais e ousados, incluindo referências diretas à moda e temas ligados à identidade queer. Em versões iniciais da história, o protagonista participaria do Trashion Show, um desfile galáctico onde ele se expressava por meio de roupas criativas e meio bizarras, feitas de sucata. Além disso, Hélio teria um crush em um dos alienígenas. Mas tudo isso foi deixado de lado ao longo da produção, especialmente após mudanças internas na liderança criativa do estúdio. Adrian Molina, que é um diretor abertamente gay, defendia essa abordagem, mas quando ele se afastou da direção, boa parte desses detalhes foram suavizados ou cortados completamente. O resultado final ainda preserva a essência sensível e introspectiva do personagem, mas sem aquela camada extra de representatividade que muita gente esperava ver.
E você, já sabia dessas curiosidades sobre hélio? Conta pra gente aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!